Olá, meus queridos, graça e paz. Como está a sua vida de oração? Você sabe orar? Hoje nós vamos meditar sobre oração. Eu te convido a ler em Lucas capítulo 11, versículo 1, que nos diz: E aconteceu que, estando ele a orar, num certo lugar, quando acabou, disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar. Vamos meditar sobre este tema. Senhor, ensina-nos a orar. Você já aprendeu a orar? Algumas pessoas têm até certa dificuldade de dizer que não sabe orar. Já outras têm muita facilidade em orar em público, em orar sozinho, porque entendeu já aprendeu que orar é um diálogo, é falar com Deus. Mas eu quero que você não se sinta nenhum constrangimento em dizer que não sabe orar, que ainda não aprendeu a orar, porque os discípulos de Jesus também não sabiam. E aí eles pedem a Jesus que lhes ensine a orar. E Jesus, como sempre, amorosamente, ele ensina a orar de uma forma simples. É bem importante também ressaltar que Jesus não ensina que eles devem repetir essas palavras, decorar e ficar repetindo, mas Jesus ensina como ele deve fazer a sua própria oração. Vamos aprender a orar com Jesus? Então, é muito fácil. Em primeiro lugar, quando você for orar, dirija a sua oração ao Pai. Jesus diz assim: quando orardes, dizer: Pai, santificado seja o teu nome e venha o teu reino. Mas é importante que você saiba, que você sinta que você é filho de Deus. Jesus certa vez disse que a família de Deus, seus irmãos, são aqueles que fazem a vontade do Pai. E lá em João 1,12 diz que todo aquele que recebe Jesus Cristo, Deus então deu o poder dele ser transformado em filho de Deus. Então, na oração, você deve se dirigir ao Pai. E também você deve reconhecer que esse Pai é um Deus santo, santificado seja o seu nome. Ou seja, você deve ter toda a reverência, todo o respeito quando você se dirigir a esse Deus que é santo. E ele diz também: venha o teu reino. Ou seja, você sempre na oração tem que estar disposto a estar cumprindo a vontade de Deus, a se submeter ao governo de Deus. Em segundo lugar, o Senhor Jesus nos ensina que na oração nós podemos pedir por nossas necessidades materiais. Então ele diz aqui no versículo 3: dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. O pão aqui representa todas as nossas necessidades materiais. Necessidade de se alimentar, necessidade de vestuário, necessidade de moradia, necessidade de trabalho, às vezes de cura física. Então, todas essas necessidades materiais que nós precisamos, você pode sim pedir ao Pai, porque Ele é um Pai maravilhoso, Ele é um Pai riquíssimo, Ele é um Pai que está ali disposto a te dar aquilo que você pedir. Muitas vezes nós sofremos porque nós não pedimos. Lá em Mateus 7,7 diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate abrir-se-lhe-á. Então, Jesus ensina que você na oração pode pedir sim aquilo que você está precisando. E finalmente, Jesus também ensina que na oração você deve pedir pela sua vida espiritual. Versículo 4: perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduza à tentação, mas livra-nos o mal. Então, somos pecadores e o pecado é que nos separa de Deus. Então, quando nós oramos, nós sempre devemos pedir perdão por nossos pecados. Às vezes nós pecamos, até mesmo no pensamento, nas intenções. Então somos sim pecadores, nós devemos reconhecer isso e pedir perdão. Nós devemos perdoar também aquelas pessoas que nos ofendem,
que nos machuca, que nos magoa. O perdão deve fazer parte da nossa vida, da vida de um verdadeiro discípulo do Senhor. E nós devemos pedir a Deus que nos livre do mal. Então Jesus nos ensina que a oração deve ser dirigida ao Pai. Nós podemos fazer pedidos, nós devemos orar pela nossa vida espiritual. E finalmente, a oração ela precisa estar sendo feita sempre em nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Lá em 1 Timóteo 2,5 diz que Jesus Cristo é o mediador entre Deus e o homem. E lá em Colossenses 3,17, o apóstolo Paulo orienta dizendo que tudo que fizermos por palavras ou por obras deve ser feita tudo em nome do Senhor Jesus. Então, meu querido, que Deus abençoe. Tenha uma vida de oração. Busque a Deus e Deus tem grandes maravilhas para você. Amém? Que Deus nos abençoe.